Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, 24 de março de 2024, na nossa série Encontros com a Paz, quando realizamos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do querido médium Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 114, que tem como título Novos Atenienses. E Emmanuel coloca uma passagem que está em Atos, capítulo 17, versículo 32, quando diz assim: Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso, te ouviremos outra vez. Então, em Atos, capítulo 17, versículo 32, mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso, te ouviremos outra vez. Então, é o capítulo 114 do livro Pão Nosso, Novos Atenienses. Aí Emmanuel diz: o contacto de Paulo com os atenienses no Areópago apresenta lição interessante aos discípulos novos. Então, vamos só reforçar que Areópago é o antigo Supremo Tribunal de Justiça de Atenas, conhecido pelo senso de justiça e pela integridade. Encarregava-se do julgamento de casos religiosos e políticos. Então, Areópago é o antigo Supremo Tribunal de Justiça de Atenas, conhecido pelo senso de justiça e pela integridade. Encarregava-se do julgamento de casos religiosos e políticos. Então, o contato de Paulo com os atenienses no Areópago apresenta lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes, pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor, se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas reverenciá-lo-ia, então, por sábio, apresentando-o ao mundo na moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Então, vejam que interessante, né? Paulo vai falar no Supremo Tribunal de Justiça, lá de Atenas, Areópago, e começa comentando as suas impressões da cidade célebre, aguçando a vaidade dos circunstantes, pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios. Foi com isso atentamente ouvido por todos aqueles que ali estavam. Se assim continuasse, com certeza, segundo Emmanuel, ele seria aclamado com fervor, ficando apenas nessa questão do quadro filosófico das primeiras exposições. Com certeza, segundo o próprio Emmanuel, Atenas o reverenciaria por sábio,
apresentando-o ao mundo na moldura especial dos seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. Então, quando Paulo falava das belezas de Atenas, de tudo aquilo que ela tinha de mais significativo, como, por exemplo, os seus santuários, tudo era lindo, tudo era maravilhoso. O grande tribunal tinha-o como sábio, porque nós sabemos perfeitamente da capacidade intelectual de Paulo. Ele conhecia as leis e agora, transformado em apóstolo do Cristo, conhecia também a vida espiritual. Mas, ao longo do seu discurso, Paulo então começa a mudar o tom das suas palavras. E, em determinado instante, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida, além das ninharias terrestres. A partir deste instante, muitos dos que estavam ali não se sentiram bem em ouvir. Chegaram alguns a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, e muitos deixaram ele ali, quase que falando sozinho. Poucos, muito poucos, deram continuidade àquilo que ele vinha comentando através das suas palavras. E Emmanuel coloca: o ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei de responsabilidade, para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso, escarninho dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Como diz Emmanuel, o ensinamento enquadra-se realmente nos dias atuais. É muito comum nós nos defrontarmos com pessoas que adentram a casa espírita, muitas vezes ansiosos de comunicarem-se com os espíritos, saberem de suas mazelas, dos seus problemas, do seu presente, do seu futuro. Não querem de maneira nenhuma ouvir determinadas questões a respeito do Evangelho de Jesus e dos postulados da doutrina espírita, a respeito da vida após a morte e, principalmente, da responsabilidade para depois da morte. E voltando lá no começo, quando Paulo falava aos atenienses, quando ele diz, né, a respeito da ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida além das ninharias terrestres. E, normalmente, quando esse tipo de situação acontece nos dias atuais, nós observamos que uma grande parte das pessoas, uma grande parte das almas encarnadas aqui na Terra, e nós todos nos incluímos nesta situação, queremos continuar com as benesses que a vida nos oferece. A mordomia, a coisa
boa, a coisa que seja agradável, a vida sem problemas e sem dificuldades, nada de dor, nada de sofrimento, nada de doenças, nada de notícias ruins, de situações desagradáveis. Mas nós não queremos adentrar aos ensinamentos das questões espirituais. Para nós espíritas ou para os seguidores de outras religiões, quando começamos a falar da necessidade de deixarmos de lado um pouco as mesquinharias da vida material, ou, como diz Emmanuel, as ninharias terrestres, nós fugimos deste momento. Nós queremos soluções para os nossos problemas. Ou nós queremos nos manter na vida que temos, da maneira que somos, do jeito que estamos vivendo, sem nos preocuparmos em momento algum com as questões da mudança interior, da mudança que é uma mudança espiritual, acima de tudo, e não apenas uma mudança material. Porque, na realidade, quando nós fazemos as nossas mudanças espirituais, automaticamente começamos a mudar as questões materiais. Passamos a ver a vida de uma outra forma, passamos a sentir as coisas de uma outra maneira, e com isso vamos trabalhando gradativamente para que as alterações e as modificações aconteçam. É claro que esta lição, ela não é uma regra para todos os segmentos religiosos, nem mesmo para o espiritismo. Mas nós vemos isso costumeiramente até nas palestras que são ministradas dentro da casa espírita, no momento anterior ao passe, ou vemos isso nos encontros que são realizados em comemoração a determinadas semanas espíritas, meses espíritas, seminários e assim por diante, quando determinadas pessoas querem soluções, mas não querem envolvimento com as questões espirituais. A pessoa ela vai mais em busca daquilo que possa engrandecer ainda mais a sua vida material do que ir em busca das questões que venham engrandecer a sua vida espiritual. E como eu disse anteriormente, todos nós somos assim. Todos nós vivenciamos este momento, até que chega um determinado instante em que nós resolvemos modificar este processo, modificar este conceito. Começamos a fazer alterações e começamos a dar mais importância para as questões espirituais. Emmanuel fala: numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Então, o engenheiro ele vai falar em determinado local para um grande número de pessoas e todos o aplaudem pelo seu conhecimento no que diz respeito à engenharia. Mas se de repente ele começa a falar da crença na vida após a morte do corpo físico, provavelmente ele será deixado de lado. Provavelmente as pessoas já não vão dar a devida atenção. Provavelmente algumas pessoas vão se retirar do local, fazendo com que aquela grande multidão que o ouvia no que diz respeito à engenharia, agora passe a deixá-lo falar sozinho, muitas vezes, ou com um número muito pequeno de pessoas, porque na realidade ele vai começar a falar da crença na vida além do corpo e afirmando a lei de responsabilidade para lá do sepulcro, ou seja, para depois do nosso desencarne. Nós encontramos isso não só dentro da doutrina espírita. Nas outras religiões, nós também vemos situações parecidas. Porque, na realidade, todos nós ainda almejamos uma vida benéfica, uma vida tranquila,
uma vida sem dificuldades e problemas. Não queremos, muitas vezes, esse tipo de envolvimento, principalmente no que diz respeito às vidas anteriores ou vidas futuras. Não queremos o contato com a espiritualidade, não queremos saber de mediunidade, não estamos muitas vezes ainda predispostos aos trabalhos do bem e da caridade, dentro ou fora da casa espírita. Então, vamos assim nos colocando naquela posição de quem está interessado única e exclusivamente nas questões materiais da vida. Com certeza, essa passagem de Atenas, onde Paulo vai falar no Areópago, é muito bonita e muito significativa. Se nós tivermos a possibilidade de ir lá em Atos e observar tudo aquilo que ali foi escrito, teremos uma ideia de como Paulo esperou esse momento, de como Paulo se preparou para este momento, de como ele foi aguardado, porque muitos ali sabiam que ali estava Saulo de Tarso, o grande homem, o grande a pessoa com grande conhecimento das leis antigas. E todos esperavam, porque talvez sabendo da sua conversão ao cristianismo, de que maneira ele iria agir frente àquele tribunal. E enquanto ele falava de Atenas e de tudo que havia de belo nela, tudo foi muito bom e maravilhoso. Quando ele começa a falar de religiosidade, muitos o abandonaram. Nós, muitas vezes, temos amigos que gostam de nós por aquilo que somos e pela profissão que temos. Mas quando falamos em religiosidade, quando falamos em espiritualidade, essas pessoas muitas vezes se afastam porque não querem esse tipo de contato. Ou muitas vezes, por já terem uma outra religião, não querem ouvir a respeito da doutrina espírita ou do espiritismo. Então vejam como que o assunto deste capítulo de hoje se enquadra perfeitamente nos dias que correm. Porque Emmanuel faz esta comparação daquele momento com o momento atual. É claro que quando nós vamos muitas vezes a um encontro espírita, sabemos perfeitamente que o expositor ou a expositora ali presente vai falar exclusivamente a respeito da doutrina. Mas esse fato de você enaltecer o local, aquilo que há no local, as pessoas que estão presentes, e depois você mudar o tom da conversa, falando um pouco a respeito da espiritualidade, da vida após a morte, modifica um tanto o parecer daqueles que estão nos ouvindo. Então, é um fato muito comum que acontece na nossa vida. Às vezes, na rua, encontramos com uma pessoa e muitas vezes a pessoa evita de falar conosco porque ela tem medo que nós vamos falar de doutrina, que vamos falar de espíritos ou que vamos falar de espiritismo. É claro que naquele momento, Paulo tinha um outro objetivo, que era chegar em Atenas, chegar no tribunal, ter as pessoas para ouvi-lo, falar de uma maneira, como disse Emmanuel, de uma maneira muito interessante, de uma maneira muito bonita, aguçando ali a curiosidade de todos, para depois ele divulgar os ensinamentos de Jesus. Mas muitas vezes nós, no cotidiano da vida, temos também que tomar cuidado com essa questão.
Nem todas as pessoas querem ou estão devidamente preparadas para ouvir sobre doutrina. Nós temos que tomar muito cuidado para não nos tornarmos também viciosos nessa questão. Há de se respeitar a individualidade do outro, há de se respeitar o segmento religioso do outro. Então, a lição também nos traz essa questão de nós entendermos que a doutrina hoje ela satisfaz o nosso interior espiritual e equilibra a nossa vida material. Mas para as outras pessoas, como eu disse, muitas vezes elas não querem saber disso, ou elas não se sentem à vontade em ouvir porque possuem um outro segmento religioso. Então, esse tipo de postura, ele deve ser tido como uma regra para nós dentro e fora da casa espírita. No atendimento fraterno, por exemplo, respeitar a pessoa que está ali na frente. Ela não quer saber de doutrina, ela não quer saber de comunicabilidade com os espíritos, ela não quer saber sobre mediunidade. O que ela quer saber é o que eu posso oferecer para ela no contexto da casa espírita para resolver o problema que ela esteja passando. E muitas vezes aquela pessoa recebe o amparo, vai embora e não aparece mais. Ou muitas vezes a pessoa sai do atendimento fraterno e vai embora, porque ela não gostou daquilo que ela viu e ouviu, porque ela esperava algo mais que viesse satisfazer as questões da vida material. Como diz Emmanuel, as ninharias terrestres. Então, essa lição traz dois ensinamentos. Este que Emmanuel nos coloca, que pode acontecer, de você estar falando coisas da sua profissão, por exemplo, e de repente, se você começa a misturar e começa a falar de religiosidade, as pessoas deixam de lhe dar atenção, outras até mesmo se levantam e vão embora, e a lição do cuidado que devemos ter para com aquelas pessoas que encontramos na rua, que são colegas de trabalho, colegas de escola, pessoas que atendemos na casa espírita, procurando sempre não invadir a intimidade dessas pessoas, respeitando a sua dor, o seu momento e respeitando, acima de tudo, a sua religiosidade. Então, fica aí o nosso estudo de hoje, capítulo 114, Novos Atenienses, do livro Pão Nosso. Quero lembrar a todos que a partir de abril nós estaremos com uma nova programação no nosso canal. As séries de cada dia permanecerão as mesmas, estaremos apenas renovando os programas exibidos em cada uma das séries a partir de abril. E também, a partir de abril, uma nova programação na nossa web rádio Espiritismo e Vida. Eu agradeço pela sua atenção, pelo seu carinho, agradeço pela sua bondade em nos ajudar na divulgação do canal e da rádio. Quero convidá-lo para que possa assistir daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série dos domingos, que é o Estudo Sistematizado, quando estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo a você um bom final de domingo e que a sua semana seja repleta de muitas alegrias, de muitas realizações, paz e saúde para a sua família, para o seu lar, para o seu trabalho e para toda a sua caminhada. Um forte abraço e que Jesus nos abençoe. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Até domingo.